de forma irônica, Geraldo, e ao mesmo tempo aproveitando a bela frase aí, a vida é uma escola, onde a gente coloca muitas vezes para o juazeirense, né? E diz e coloca com clareza, às vezes, certa ironia, certa brincadeira, denegrindo o próprio Juazeiro. Que ele viu que quando o relato dele, ele diz o seguinte: ao chegar em Juazeiro, quer dizer, ao chegar em Juazeiro, as brincadeiras com dos próprios juazeirenses estavam nessas evidências. Agora, politicamente tratando, Geraldo, eu vejo uma fraqueza da altura do próprio ACM Neto, em todo sentido aí que você imaginar, altura de tamanho e altura de capacidade. Até porque, diante das pretensões, eu vejo com muita fraqueza, né? Diante de que, às vezes, se fala para agradar o ambiente, não sabe que hoje, diante do que está sendo hoje filmado, gravado, e que tem hoje uma rede social de grandeza, você viu que como circulou, né? Foi feito pólvora, né? E realmente gasolina no fogo. Diante de que nós, juazeirenses, são aqueles irmãos. Eu falo mal do meu irmão, mas não quero que ninguém fale dele. Eu me comporto desse jeito, Geraldo. Eu falo mal das políticas, de todos os tratos de Juazeiro, com responsabilidade, com entendimento, com a capacidade de entender no propósito de educar, né? De poder crescer em todo sentido, né? Voltado às melhorias. E vejo que juazeirense, quando adentra ou começa ou inicia uma campanha eleitoral, ela começa os fatores assim que você vê. Tudo é festa, né? Tudo é caminhada, tudo é carreata, é aquela que tem mau movimento, é aquele que se encontra de forma que vamos avaliar o candidato pela grandeza da caminhada, aquela caminhada que... Então, quer dizer, nós realmente merecemos certa brincadeira entre nós, até porque eu vejo que essas brincadeiras são necessárias de forma a educar. Agora, colocada por um pretenso candidato a governo do Estado, segundo pesquisa, que eu não acredito em nenhuma delas, diz que ele está na frente. Mas eu vejo aí que, diante da fragilidade do próprio partido, do DEM, né, inclusive anunciando aí que deve fundir com o PSL, com a ala ruim do PSL, para poder dar uma sustentabilidade, principalmente buscando um fundo eleitoral, né, eu já vejo aí as coisas começarem também a escurecer. Agora, Juazeiro precisa entender melhor o seu propósito e necessidade. Você anunciou aí, inclusive, numa propaganda, você não, seu programa, anuncia aí numa propaganda municipal, numa divulgação das ações do município, que o Adolfo Viana, deputado federal, está aí aplicando 12 milhões em pavimentações. Pavimentações, Geraldo, para quem entende um pouquinho de engenharia, sabe que é aquele facilitador para desvio de recursos. É aquele que tem uma facilidade imensa dos 20% e 30%. Né? Então, diante de que mesmo o pavimento se colocou uma enquete, inclusive eu tentei entrar em contato com você para nós tentarmos criar uma enquete. O que seria melhor hoje é edificar e cobrir todos os canais de Juazeiro, canais de esgoto, separando de águas pluviais e melhorando aí a estação de tratamento de esgoto e realmente acabando com essa famigerada muriçoca. E, por fim, eu não consegui com você, porque inclusive você disse, olha, Valdemar, e você estava certo, eu vou verificar essa emenda parlamentar. E eu vi nas redes sociais, inclusive, alguém postou e eu coloquei um comentário. Vamos consultar a população de Juazeiro, já que esses vereadores não servem para representar o povo. Vamos perguntar se seria melhor hoje esse asfaltamento, ou se seria melhor, talvez, cobrir esses canais a céu aberto, melhorando, inclusive, o mau cheiro, né? Melhorando toda a situação de estrutura sanitária, melhorando a saúde do juazeirense em todo sentido. E aí, nós não conseguimos crescer, porque a postagem da qual eu fiz o comentário, ela sumiu.
Quando eu fiz o comentário, era uma postagem bastante vista, realmente a postagem sumiu. Então, eu vejo com essa dificuldade, diante do que está sendo apresentado hoje por ACM Neto, eu vejo que Juazeiro realmente se encontra em dificuldade muito grande. A gente sempre fala nos 30 anos de retrocesso, outros falam 40, mas a política, inclusive, da Bahia e de Juazeiro já foi dominada pelo DEM, que era antigo PSL, PL, toda essa história da direitona, essa direitona também, que não fez muito para o Juazeiro. Então a história da Codevasf, ela perpetuou-se mais na mão desse pessoal. E estudando melhor o Salitrão e os Salitrinhos, hoje nós sabemos e temos ciência, inclusive matemática, que se para poder efetivar aproximadamente 40 mil hectares desejado pelo Salitrão, ele poderia ter sido feito aí talvez com de 10 a 20% do valor gasto da primeira etapa do Salitrão e poderia ter sido efetivada com um custo operacional menor, saindo aí da barragem Salgadinho, aquele famoso canal da Batateira, todo por gravidade, alcançando até o Alto Salitre e apenas com uma elevatória. Então, quer dizer, Juazeirense, Juazeiro, pelo amor de Deus. E daí para frente, eu gostaria também, Geraldo, de colocar um pouco do histórico nisso. Há quanto tempo imaginamos que Petrolina nos ajuda? Eu nunca vi, porque eu lembro bem quando se brigava aqui pela sede da terceira SE. Ficava se puxando Codevasf, que já se encontrava em Juazeiro, inclusive com uma estrutura própria, e que saiu de Juazeiro para se instalar em Petrolina numa estrutura de centro péssima, alugada. E nós tínhamos aqui o melhor prédio, inclusive de todas as Codevasf existentes. Eu posso dizer isso aí porque eu me sinto neto da Codevasf. Porque eu digo que sou neto? Meu pai se aposentou na Codevasf. E a história do meu pai é da época da Comissão do Vale, depois Suvale, que era a superintendência do Vale São Francisco, e hoje Codevasf. Então, quer dizer, eu tenho um histórico, eu praticamente nasci e me criei nos corredores da Codevasf. Então, eu digo a vocês que diante dessa grandeza, o que Petrolina fez, a não ser atrapalhar todo o processo de angariar recursos, já que Petrolina tinha realmente a necessidade de crescimento, até pelas estruturas existentes, não era muito compatível e não tinha solos perfeitos diante da tecnologia de irrigação antiga. Mas com essa evolução, a gente sente que os projetos hoje já evoluídos, dentro de uma tecnologia de irrigação, né, de fertirrigação, de melhores, inclusive novas culturas, aí nós vimos o quê? Que Juazeiro, embora os projetos cresceram, mas poderiam ter crescido mais, porque nós temos solos melhores, nós temos projetos mais bem elaborados, nós temos estruturas para avançar melhor que Petrolina. E aí eu diria, o que é feito hoje diante de Juazeiro é nossa, é essa realidade de que esse político que aí está, que poderia, dentro da grandeza de estar com Elmar Nascimento, que há pouco tempo, se você lembrar, dentro do seu programa, Geraldo, ele disse que esse ano seria uma maravilha, porque ele seria, na verdade, aquele que iria coordenar o orçamento da União, é um dos coordenadores. Então, quer dizer, aí eu digo, você vê o Elmar, que indica o superintendente da Codevasf, a história dele de Jorge Cury, né? Colocar irmão, depois os amigos, depois vem Misael colocando filho. Não, eu não digo colocando, impondo diante de uma realidade política negativa de Juazeiro. E hoje você tem um Elmar Nascimento, um cidadão de Campo Formoso, que nunca trouxe nada para Juazeiro, quando coloca 10 milhões em pavimentação, era com o propósito de visualizar apenas um bem-estar de campanha eleitoral. E eu não sei aonde era esse bem-estar, porque a prestação de conta dessas ruas deveria estar bem clara para todos os juazeirenses. Então eu vejo, diante da nossa fraqueza e fragilidade, aquele que deveria estar contribuindo com o Juazeiro está fazendo parte da ironia ruim de Juazeiro, com aquele cacique do outro lado da ponte, que agrega todo aquele conteúdo, porque aquele que está hoje compondo a indicação do presidente da Codevasf, indica, né, a indicação do presidente da Codevasf,
que teve o aval, inclusive do próprio ACM Neto, junto a esse Almar Nascimento, e que aí indicou as duas superintendências. E veja a dotação orçamentária das duas superintendências, tanto a terceira em Petrolina como a sexta na Bahia. Valdemar. A sexta em Juazeiro. Pois não? Na outra linha, o companheiro Charles Grey quer fazer um questionamento. Pois não, Charles, boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, amigo do programa Geraldo José. Rapidinho mesmo. Um abraço para o amigo Valdemar Borges, filho do Valdemar, tradicional da Caldevar. Foi meu professor no Paulo VI. Um abraço. Geraldo, é o seguinte, eu sou contra e não concordo com essa colocação de ACM Neto, porque, primeiro, ele foi deputado, nunca colocou uma emenda para Juazeiro, né? E outro detalhe, eu não lembro se ele veio 5 vezes aqui em Juazeiro, que toda vez em Juazeiro o pessoal pede um prefeito igual de Petrolina. Seu avô foi governador e senador, eu me lembro muito bem que perseguiu Juazeiro, porque na época que Jô era prefeito, primeiro mandato, só perseguia Jô e perseguia Juazeiro. Porque quando persegue o prefeito, persegue a cidade. Seu pai foi senador, né? Foi tempo Juazeiro. Eu acho que a ACM Neto quis fazer foi média, né, com o povo de Petrolina, que ele nada fez por Juazeiro, nem ele e nem a família dele. Agora, Juazeiro tem homens, tem grandes políticos. Eu me lembro que Joca de Souza Oliveira fez uma boa, começar com a América Tanuri, fez um bom trabalho, fez a sua história. Joca de Souza Oliveira, Arnaldo Vinheiro, o rei dos calçamentos, que era difícil para calçamento de paralelo no passado, é muito difícil. Jorge Cury fez também, como disse o professor Ribas, todo mundo sentou um tijolinho. Aí veio Jorge Cury, Jô de Bandeira, Isaac, Paulo Bonfim, Misael Aguilar, nós temos grandes políticos. Agora o que está faltando também, né, o povo aprender a escolher. Né, escolher, porque eu lembro que quando o Juazeiro tinha deputado de fora, era maior do que a Petrolina. Sabe que eram os deputados? Raulino Queiroz e Léo Lomanto. Mas nós temos 2 grandes deputados, que eu considero como grandes. Roberto Carlos, vereador Zó. Obrigado aí pelo espaço, Geraldo. Né? Que Juazeiro aprenda depois dessa e que Juazeiro espere ele em 2022. Obrigado, Charles, pela participação. Valdemar. Eu acho que concordo plenamente com o Charles. Colocou uma história aí melhor que a minha, perfeita. Os antigos prefeitos, você nota que eles falam com maior grandeza em alguns aí de Joca, né? Muitos aí que eu não lembro bem, mas melhorou um pouco até Jorge Cury, e daí só decadência, já veio decadência. Né? Daí veio, não concordo com Jô Bandeira, não concordo aí com a situação. O próprio Riva ficou subserviente à situação de Misael na época, ficou numa situação difícil, e vejo que essa decadência dessa época para cá. Né? Eu acho que Jô, para mim, foi uma vergonha, é uma vergonha em todo sentido, como prefeito, como deputado, né? E precisava, inclusive, ter feito mais. Então, essa situação de Juazeiro, se você lembrar, nós temos hoje uma Codevasf, que é uma prefeitura. É uma prefeitura. Mas nós nunca trabalhamos de forma séria. Buscamos o projeto Salitrino. Quando eu fui ver o orçamento do projeto Salitrino, que se você me permitir qualquer dia, eu levo o orçamento do projeto Salitrino e do Salitrão. É uma tristeza. Lembrando que o Salitrão só está na primeira etapa. Então, o que eu vejo hoje, que inclusive nós, para aparecermos na mídia, favorecendo as pessoas de Juazeiro, ele se busca ter uma imagem ao lado de Miguel Coelho. O que Miguel Coelho fez? Aí eu vou entrar em Petrolina. Seguiu rigorosamente como um bom educado, aquele que veio de uma história aí de educação política, e tem uma história familiar, né, um conteúdo voltado ao bojo da política e evoluindo. Eu vejo hoje que ele está aplicando rigorosamente o recurso federal. 95%, Geraldo, das obras de Petrolina hoje oriunda do governo federal. Então, quer dizer, eles estão aplicando corretamente. Que é isso? Licitação correta, empreiteiras corretas, serviço bem feito e bem acompanhado. Aí você diz, você quer dizer o quê? Que na época do pai, do irmão, de alguns aí que estão aí com isso, os inquéritos estão aí. Os processos estão bem claros.
Então, diante disso, eu acredito que se trabalhar com recurso hoje federal, recurso da União corretamente, nós fazemos. Então, nós vemos que hoje muito recurso adentrou. O nosso projeto aqui, o Salitrão, eu digo a você que o que foi gasto e que está sendo gasto ainda e que não concluiu nem a primeira etapa e que tinha previsão de se chegar à quinta e talvez até uma sexta etapa do projeto Salitrão, esbarrou-se em uma primeira etapa. Então, quer dizer, e com um custo operacional altíssimo, que poderia ter aí um projeto por gravidade, trazendo um custo operacional menor, levando um custo menor aos produtores, certo? Porque, inclusive, estão lá hoje alguns em período de carência da água, mas quando se começar a pagar água, quem está hoje no projeto sabe que vai pagar caro, não vai pagar barato. Então, quer dizer, a realidade de Juazeiro é muito pequena diante. Se você for ver os projetos de Petrolina hoje, embora alguns asfaltos danificados, mas a pavimentação já existe há muito tempo antes de Juazeiro. E numa grandeza de se alcançar aí, distante da própria cidade, quase que 50 quilômetros de canais, né, que estão sendo a ampliação aí agora do Maria Tereza. Então, quer dizer, a realidade, aí você vê, aí me fala aí, Valdemar, como agrônomo, como é o solo, totalmente diferente do nosso. Nós com melhor fertilidade, né, diante de uma situação de estrutura de solo melhor, que se gasta menos água, menos fertilizante, que você pode trabalhar melhor o solo. Quer dizer, diante de tudo isso, Petrolina hoje tem uma grandeza maior e uma expectativa melhor de organização agrícola, aonde, se nós lembrarmos, quem começou a construir tudo isso, quem construiu isso aí foi o Salitre. A história todinha agrícola daqui é do Salitre, né? Sabemos, inclusive, que o mercado produtor foi criado iniciou-se daquela feira ali próximo a Lauzinho, aonde, diante de uma realidade, o que acontecia? Todos os preços da época da feira era balizado após a chegada dos produtos do Salitre. Então, quer dizer, nós sempre tivemos referências boas da agricultura, na riqueza, na produção. Valdemar. E por que Juazeiro não cresce? Porque, na verdade, o câncer está na política, nos políticos, nesse que se diz representar, nesse que anuncia aí, né, realmente a vontade para todos, que tem amor por Juazeiro, nesse que reúne no momento de campanha eleitoral para fazer festa, para distribuir cesta básica. Então, o que nós temos que buscar realmente é a vida, é uma escola. Esperamos nós, como disse Charles Gray aí, que aproveitemos o máximo dos ensinamentos, do entendimento. Nós hoje, Juazeiro, é uma tristeza em todo sentido. Valdemar. Aí se anuncia aí 12 milhões de reais aí, em emendas parlamentares, né? E aí você está aí com os canais a céu aberto. Aí eu pergunto a você, teria vergonha de entender os processos do recurso já gasto para fazer esse verdadeiro saneamento que nunca foi feito e que deveria realmente hoje estar dentro de uma situação real do Juazeiro, aonde evitaria, além de se gastar menos com saúde, que sabemos que quando hoje investimos R$1 em saneamento, né, economizamos de 4 a 5 até R$10 em saúde. Então, quer dizer, é simples. E outra coisa, aí todo mundo fala, Miguel, o que é que Miguel faz lá? Miguel segue o plano diretor, né, simples, que tem mais de 45 anos, plano diretor. Eu falo constantemente, plano diretor, plano de saneamento. Os vereadores no outro dia ficam falando o quê? Essas leis têm que estar aí na Câmara, cidadão de Juazeiro, eleitores de Juazeiro, cobre a esses vereadores. Aí, cadê as leis? Lei hoje do plano diretor, lei do plano de saneamento, e vamos debater, em vez de ficar trocando figurinhas. Isso é uma vergonha. Aí você ouve, quando você ouve esses vereadores que estão falando aí, você diz, meu Deus, o que falta diante de nós cobrarmos a esses cidadãos que lá estão dentro de uma Câmara de Vereadores e que poderiam realmente estar representando a gente corretamente. Então, quer dizer, hoje, o que tem de bom diante de se comparar a Petrolina, que há pouco tempo, se você lembrar, Geraldo, existia ironia quando se dizia que aquele irmão de Fernando, que eu esqueci, que era diretor da Codevasf, que viria a ser candidato a prefeito de Juazeiro. E muitos políticos de Juazeiro tremeram na base.
Valdemar. Se você lembrar. Eu tô com várias participações aqui, as pessoas também querem dar a sua opinião, né, o seu ponto de vista a respeito do assunto. Depois da participação de Charles Gray, o Jackson Luiz, o popular Jackson da funerária, mandou um áudio aqui. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Val. Boa tarde a todos que nos ouvem. Geraldo, eu começo assim, qual é o time que não queria ter Neymar, não queria ter Messi jogando a seu lado? Por que Petrolina se desenvolve tanto? O desenvolvimento de Petrolina são mais obras federais, poucas obras municipais, mas muitas obras federais. Quem é o prefeito que não queria ter ao seu lado ministros, não queria ter senadores, não queria ter deputado federal, deputado estadual, para aprovar todos os seus projetos? Então está explicado por que Petrolina se desenvolve tanto. E Juazeiro para um pouco no tempo. Porque em Juazeiro nós temos só 2 deputados estaduais, que não tem a força de um ministro, que não tem a força de um deputado federal, de um senador. Então Juazeiro, Geraldo, o que necessita são de pessoas desse nível. Nós não temos. E quando a CM fala que as pessoas de Juazeiro queriam ter os coelhos de Petrolina, eu quero dizer a ele que nós temos bons nomes de Juazeiro. Temos bons nomes para ser político de Juazeiro. Mas não adianta você ter um nome bom, mas você não ter ninguém para lhe ajudar por trás. Não adianta nada, você vai se fazer pouco. Se você for analisar Petrolina, as grandes obras de Petrolina são obras federais. A obra do município lá é o básico. Agora, a obra federal, que é o peso do crescimento de Petrolina, é o que nos falta em Juazeiro. Já que em Juazeiro, o que nós mais temos é obra estadual, depois vem obra municipal. Obra federal em Juazeiro, praticamente, pode-se dizer que tem 3 anos que você não vê obra federal em Juazeiro. Enquanto em Petrolina, você vê obra federal toda semana, todo dia. Então a diferença é essa. O que nos falta é isso, senador, ministro, deputados federais, para mandar emendas, mandar projetos para nossa cidade. Tá bom, Geraldo? Um abraço. Valeu. Obrigado, Jackson, pela participação. Valdemar. É isso, já. Na verdade, lá 95% é obra federal, concordo. Mas aí ele é estudado e planejado para se aplicar as verbas de forma correta. Vamos dizer, você trabalha em cima de um plano diretor, né? Então você tem uma organização urbanística, você tem uma cidade que aplica o recurso de forma correta. Aí eu pergunto a você, tem primeiro 10 milhões de Elmar Nascimento, que foi feito no período político, meio duvidoso, e agora 12 milhões do Viana, aí, do Luiz Viana, né? Do Adolfo Viana. Então aí eu digo a você, são 22 milhões. Então, como foi aplicado esses 22 milhões? Nós temos alguma coisa planejada? Eu pergunto a você mesmo, Jacques, o que você preferiria? Você asfaltar sua rua ou você realmente hoje edificar, né, todos os canais, separando água de esgoto, água de chuva e cobri-lo de forma correta, dando uma estrutura urbana a todas as ruas e melhorando todo o aspecto, elaborando seu plano diretor, seu plano de saneamento básico, buscando melhorar toda a riqueza, para dessa estrutura Juazeiro poder ter. Eu sempre falo sobre a questão aí da passagem urbana, dessa passagem urbana. Nós vamos enlarguecer a ponte, deve aí provavelmente ser anunciado esse recurso aí em breve. E aí eu pergunto, como Juazeiro pode aproveitar isso? É uma pergunta que eu faço. Essa passagem urbana irá passar por Piranga ou irá passar pela Castelo Branco? Como será isso? Por quê? E o que Juazeiro irá poder usufruir diante de ter um plano diretor elaborado? Diante de você ter uma regularização fundiária. Juazeiro, eu sempre digo, você esbarra em chácara. Eu estava percorrendo Juazeiro esse final de semana, você esbarra em chácara constantemente. Então, quer dizer, Juazeiro tem que partir para essa meta. Aí você fala isso agora, a cidade toda fica revoltada com a Semineto, vira um burburinho. E o que os vereadores dizem? Isso tudo caladinho. Porque não tem competência, não tem qualidade. E eu não sei se... Imagina que para discutir um plano diretor e um plano de saneamento, que seria o inicial da coisa, e depois, diante de uma grandeza, a gente entender um processo de crescimento e fazer Juazeiro
olhar para frente, olhar para o futuro. Aí, diante disso, porque se eu discutir, talvez eu vá, foi dito por mim, alguém já me disse, Valdemar, que talvez acha que se discutir o plano diretor hoje, vai lhe beneficiar politicamente. Quer dizer, isso é uma vergonha, isso é uma tristeza. Eu não sou político, sou um técnico. Agora, entro na política diante de uma situação de não ter político correto, político com capacidade, político com conhecimento e com boa vontade e, acima de tudo, honesto. Então, quer dizer, é isso que eu vejo dentro do Juazeiro. Então, quer dizer, o que foi dito por ACM Neto é dito por nós constantemente. Agora, é uma brincadeira nossa. Eu digo, sempre brinquei, achei ruim quando os petrolinenses falavam qual a melhor vista de Juazeiro. É sentar na aula de Juazeiro e olhar para Petrolina. Quando o petrolinense dizia, eu achava ruim e acho ainda. Mas diante disso eu digo constantemente, eu subo aqui para ir para Petrolina, quando eu subo aqui já estou vendo a Petrolina cada dia mais lindo. Eu dei uma entrevista na sexta lá, eu digo, Petrolina não é Petrolina, é Petrolinda. E aí, diante da situação de Juazeiro, é essa chumeira, essa vergonha. Agora, a ACM Neto, ele poderia contribuir e não ajudar realmente a que ocorresse uma situação dessa, diante de uma realidade de prestigiar o cacique, que mais atrapalha o processo de crescimento de Juazeiro. Eles nunca quiseram o bem-estar de Juazeiro, os coelhos nunca quiseram. Quem sabe da história de Juazeiro e Petrolina, os coelhos nunca quiseram o bem-estar de Juazeiro. Aí hoje acha que crescer politicamente é tirar foto ao lado de Miguel Coelho, é tirar foto ao lado de Fernando Bezerra Coelho, é prestigiar o DEM porque acha que, na grandeza de que hoje Miguel é um bom candidato ao governo de Pernambuco, se eu morasse em Petrolina, votaria em Miguel. Votaria pelo pensamento progressivo. Agora, tem muitas falhas, existe, como tem em todas as administrações, que não são normais. Agora, diante disso, precisamos rever dessa fala, tirar o máximo de proveito possível e dizer na frase que teve aí de Geraldo, a vida é uma escola. Precisamos definir como um aprendizado, como bem Charles colocou. O Cícero Elísio de Salles de Geraldo, a ACM Neto é um líder nacional do DEM. O que ele já fez para melhorar Juazeiro? Criticar é fácil. Eu quero ver é trazer recursos para a cidade. Essa foi a mensagem do Cícero Elísio. A outra participação da Tânia Marli. Ela diz, infelizmente, Neto não mente na sua fala, não. Eu não vou mentir. Gostaria muito de ter pelo menos um pé dos coelhos de Petrolina aqui. Nossos políticos deixam muito a desejar. Só vemos retrocesso em nossa cidade. Se formos enumerar a quantidade de coisas que nos faltam em nossa cidade, é infinito. Então, eles levam na cara mesmo. E chupa essa, finaliza Tânia Marli. A outra mensagem é do Mitônio Vargas. Ele, Geraldo, também, boa tarde a você, aos seus ouvintes, sobre a fala de ACM, é que ele vai ser candidato a governador de Pernambuco? Não sei, acredito que ele deve ser candidato aqui na Bahia. O Léo de Geraldo, qual política tem o deputado com mais mandato na Câmara Federal? Qual cidade tem uma política de dar margem ao prefeito ser lançado a pré-candidato a governador do estado? Que faz política pensando 30 anos à frente. Vivo há 20 anos em Juazeiro e sei do que estou falando. Juazeiro precisa urgentemente de política reestruturadora. E isso depende da vontade do povo, o resto é conversa. Essa é a minha opinião. Eu já falei isso há algum tempo, acho que até numa entrevista com o próprio Valdemar, lembrando daquele projeto Petrolina 2000, quando Fernando Bezerra Coelho, hoje senador, era apenas um deputado federal. E quando ele se lançou pré-candidato a prefeito, à época, foi durante o lançamento do projeto Petrolina 2000. Petrolina 2000. Para você ver como tem tanto tempo, né? Depois ele foi prefeito, reeleito, né? E hoje é senador da República. Deixa eu ver mais uma mensagem aqui. Tem uma que não pegou muito bem para você, não. O Josivaldo Silva, Valdemar, diz, vergonha é você que nunca foi nada e nem vai ser. O Denilson Lopes disse, Geraldo, a ACM Neto não foi feliz no comentário. Humilhar o juazeirense para fazer palanque em Pernambuco. O Murilo Ricardo, ele diz, Geraldo, que sirva de lição para a classe política. A ACM Neto apenas falou a verdade. Pergunte aí ao povo se eles não queriam um Miguel Coelho aqui na prefeitura. Os políticos de Juazeiro não têm a metade do compromisso com a cidade.
Isso aí é dor de cotovelo. Petrolina duplicando todas as principais avenidas da cidade com direito a viaduto e tudo, e Juazeiro nada. Para mim, pouco importa de onde vem a verba. O que importa é que ela seja aplicada em benefício do povo. O Alisson Santos diz: a CM pode até estar certo, mas acho que ele foi infeliz com esse pronunciamento. Mandou um áudio também aqui, vamos ouvi-lo. Vamos ouvir aqui a fala do nosso ouvinte Alisson. Vamos lá. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos os ouvintes aí do programa. Geraldo, tudo bem que Miguel, ele está sendo um excelente prefeito, mas a gente tem que entender que ele foi agraciado com um irmão deputado federal, um irmão deputado estadual e o pai senador. Então seria incompetência dele se ele fizesse um mau governo. Infelizmente, Juazeiro é carente dessas forças políticas. E os políticos que se encostam na cidade da gente é só com interesse próprio. Infelizmente é isso. Mas mesmo assim eu ainda acredito que a prefeita Suzana irá fazer um excelente governo. Eu acredito nisso, viu, Geraldo? Um abraço, boa tarde a todos. Obrigado, Alisson Santos. Valdemar. É isso, Geraldo. Eu, começando aí para o nosso amigo Jacques, quando eu lembrei aqui que nós já tivemos 3 deputados federais, respondo aí a esse último amigo. 3 deputados federais, na época, Edson Duarte, Jorge Cury e Justo Bandeira, né? 3 deputados federais, então, quer dizer, era um peso. E tivemos governos favoráveis a esse mandato de deputados, na época com mandatos ligados a ele, tanto o governador como o presidente. Mas, e colocando agora, respondendo ao amigo Josivaldo aí, que disse que eu não sou nada, eu sou, amigo, eu sou aquele que adquiriu conhecimento, mesmo diante de uma cidade com muita pobreza de conhecimento, e eu fui buscar, tentar. E que esse pouco hoje eu tento compartilhar com os amigos, mas não com resultado de voto, porque a minha fala é muito técnica. Eu proposto, você não vai me ver na sua porta ali oferecendo emprego ou uma cesta básica. Eu vou oferecer talvez o que eu aprendi dentro de uma qualidade técnica, que talvez muitos estão elogiando aí diante do outro lado da ponte, que hoje, diante de uma grandeza, muitos juazeirenses têm. Como foi dito aí, temos muitos juazeirenses capazes, mas também temos uma política retrógrada, ruim e corrupta. Juazeiro hoje é uma base de corrupção. Agora, eu sempre digo, é para agraciar quem? Há um assistencialismo, porque o assistencialismo custa caro e não progride, não cresce, não dá uma conjuntura de melhoria, não traz conjuntura. Então, diante disso, o que precisamos aí? O que precisamos entender? Se eu colocar um pouquinho só do que eu já fiz, eu criei uma UAVES que prestigiou, inclusive, diante da organização, todos os ribeirinhos da margem do Rio Salitre. E batalhei muito sozinho, isso com o meu recurso. Criei um consórcio com o meu recurso. Um consórcio, hoje, uma autarquia pública. Eu criei uma instituição pública com o meu recurso. Nenhum prefeito desse. Eu falo no ar, algumas pessoas já me disseram, pô, você fala no ar e ninguém retruca, porque nunca me deram um litro de gasolina para me sair daqui e ir a Campo Alegre de Luz e ajudar na formação do consórcio público. Uma estrutura, uma das melhores ferramentas para se trabalhar hoje, diante de uma integração territorial, buscando, inclusive, com redução aí do que eu estou vendo da violência, porque quando você progride de forma territorial, você engrandece o território, você evita que as pessoas migrem para cá, em busca daquele tão informado número de empregos e que, na verdade, não tem quantidade suficiente para atender um território. Então, são questões que hoje, diante do que nós procuramos hoje, utilizar os meios de comunicação, Jorge Paulo, é com o intuito de apresentar à população um pouco de conhecimento. Talvez eu possa ter ajudado nas informações, mostrado uma história de Juazeiro que precisa ser hoje vista e precisa ser entendida, como foi bem a fala, e a vida é uma escola.
e dessa escola que a gente possa, ouvindo o programa Geraldo, programa esse, muito ouvido, né? Em números, quando eu falo em Geraldo aqui, a repercussão é grande, nas minhas redes sociais é muito grande, inclusive com o intuito de contribuir com a democracia diante de uma simplicidade que possa conduzir Valdemar, da melhor forma possível todas as informações ao juazeirense. ô Valdemar, eu estou recebendo aqui outras mensagens. O Barbosinha, ele diz: Geraldo, eu sou juazeirense, mas eu me sinto envergonhado. Juazeiro não tem governante. Hoje ele reside em Petrolina. Deixa eu ver aqui outra mensagem. A Nilda, lá do Counter, ela disse: Geraldo, quem não queria uma Juazeiro igual a Petrolina, faz que nem o outro, que sirva de lição. O Júlio César diz: Valdemar, tem toda a razão. Não temos um plano diretor para organizar a cidade e de políticos que pensem em Juazeiro e seu desenvolvimento. Agora, o que esses caciques fizeram ou fazem para o Juazeiro? Até uma emissora de TV que colocaram aqui, fecharam há pouco tempo, deixando apenas uma sucursal da TV Bahia. A outra mensagem, deixa eu ver aqui, a pessoa é Maicon, ele diz: Geraldo, o povo de Juazeiro é muita gente, ACM Neto. Oligarquia como a dos Coelhos aqui em Juazeiro, não. Deixa que cada um fale por si. Boa tarde, a mensagem do Maicon. Aqui pelo YouTube, a Gisélia diz: Juazeiro precisa de um plano diretor, como sempre falou Antônio Carlos Chaves, que batia nessa tecla. Não tem uma estrutura. O Adelino Júnior, o popular Júnior Chupeta lá do Monte Castelo, também mandou um áudio aqui. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Juazeiro. Geraldo, eu quero parabenizar aqui a doutor Valdemar pelas suas colocações. É muito enfático no que diz, no que fala. E ele tem razão. Nós temos tudo para dar certo, porém não temos representação política. Não temos força política. Nós temos 2 deputados estaduais inertes. Não tem nada de emenda desses deputados, emendas estaduais. Um com quase 5 anos de mandato, outro 2 anos de mandato. O que colocaram até hoje aqui foi 300 mil para a reforma do mercado de Joca de Souza. A gestão passada, que já teve ao seu lado presidente, governador e tudo mais, o que foi trouxedo para Juazeiro? Nada. Até o anel viário, que era para ficar no marco da história de Juazeiro, eles não conseguiram concluir. Pararam no tempo e ficou aquela coisa mais feia. Então o que falta em Juazeiro é políticos sérios, políticos que realmente cheguem lá e façam o que tem que ser feito. Políticos que não vivam de negociações, políticos que vivam de coisas concretas, que vá atrás do recurso e invista o recurso. Sabe-se que para o recurso vir tem que ter projeto, só que nós moramos numa cidade sem projeto. Entra prefeito, sai prefeito, ninguém tem projeto para nada. Como o Valdemar falou aí, por que não cobrir os canais? Se cobrir os canais, diminuirá até o custo com a saúde pública, porque aqueles esgotos ali, que eram riachos, não eram canais, transformaram em canais, gera doenças também. Isso aí acarreta até na economia da saúde pública, né, nos gastos da saúde pública. Então, parabéns, Valdemar. O que está faltando em Juazeiro são políticos visionários que vão atrás realmente dos recursos, não aqueles que ficam inertes, esperando cair do céu. E outra, a população também tem que aprender a votar, tem que votar em quem tem projeto, tem que votar em quem está preparado, pelo menos naquele momento. Nada vai dizer também que aquele político não vai mudar, mas pelo menos você muda, coloca outro que tenha projeto, que tenha visão. E outra, o povo não tem que ter política de estimação. O povo bota, o povo tira. Tem que acabar de estar sendo agradado com troca de lâmpada, com pavimentação, com tudo que é de obrigação de qualquer gestor que entre nessa prefeitura. Obrigado, Geraldo. Obrigado ao Adelino pela participação, mas a título de passar a informação verdadeira, na verdade as emendas não foram de 300 mil, foram de 600 mil reais de Roberto Carlos, 600 mil reais de Zó, que dá 1.200.000, né? E 1.800.000 que seria o complemento do governo do estado, né? É a reforma que está acontecendo no mercado Joca de Souza Oliveira. Aqui o Emílio Eloy diz: se for para dar os créditos, que seja para o pai de Miguel, que é senador e líder do governo Bolsonaro, que é quem traz as obras federais. Caso contrário,
Miguel seria só mais um prefeito. O Gleuber, também lá do bairro Santo Antônio, aliás, antes do Gleuber tem a participação aqui do Emerson. Vamos lá. Boa tarde, Geraldo. Seu programa sempre sucesso, sempre bem ouvido. Eu concordo assim. Boa tarde, Geraldo. Emerson. Eu concordo com... Boa tarde, Geraldo. Como você me falou, boa tarde, Geraldo. Seu programa aí sempre é um sucesso. Como você me falou, e como o Valdemar falou, às vezes nós falamos isso mesmo. Falamos, quando olhamos o crescimento de Petrolina, dizemos uns aos outros, gostaria de ter os coelhos aqui, isso é verdade. E Valdemar foi feliz também em dizer que nós tivemos representações boas também. Tivemos bandeira como deputado federal, como prefeito, tivemos outros e outros deputados, tivemos, se eu não me engano, 5 de uma vez só aí, no federal, no estadual, e homens que não olharam para Juazeiro com muito carinho não, Geraldo. Até hoje, homens não olham para Juazeiro. Eu sempre falo dos políticos de Juazeiro, não é jogando pedra em ninguém não, é vendo a realidade, Geraldo. Um abraço e viva a honestidade que esses homens precisam ter, e carinho e amor mais por Juazeiro. Um abraço, Geraldo, e a todos que lhe ouvem. Obrigado ao Emerson. Aqui pelo YouTube, José Lúcia Pereira diz, Juazeiro não precisa de milagre, precisa de gestores comprometidos com a cidade. Eu anunciei o Gleuber lá do bairro Santo Antônio, vamos ouvi-lo. Da rua Santa Luzia, para ser mais exato. Geraldo, boa tarde. Interessante é o seguinte, porque os prefeitos de Juazeiro, de Petrolina, porque alguns tiveram a base do governo federal, entendeu? E Petrolina sempre teve federal, os coelhos principalmente, né? Você vê que teve na questão de Lula, de Dilma, de tudo. Então Fernando Bezerra Coelho é abençoado lá pro santo dele, entendeu? Então a questão é a seguinte, tá tudo certo, não é porque tem um filho federal, outro estadual, tem outro lá da família, isso aqui, agora em Juazeiro também já tem um coelho já também, né? Que é o secretário também, né? Mas trazer um coelho para Juazeiro, pô, é até piada. Se não vir recurso, vai dizer o quê? Vai dizer que a culpa foi do recurso que não veio? Então a questão é o seguinte, recurso vem, recurso vai, entendeu? Mas a questão é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para você, que Juazeiro, de 2010, 2011 para cá, teve um desenvolvimento muito grande. Doa quem doer, acho que não achar, entendeu? Gostar de minha questão, porque o Isaac trouxe muita coisa para Juazeiro, entendeu? Trouxe. Agora Juazeiro vai desenvolver aonde? Você vai pegar um centro da cidade, entendeu? Para derrubar tudo em uma ali, fazer uma questão de umas avenidas que Petrolina tem, prédios e tudo, é difícil. No Juazeiro encolheu, não foi de agora não. Isso foi na década de 50, de 40, entendeu? Os políticos antigamente era isso mesmo, era de pegar o político, o governo chegava na cidade e falava, depois a gente conversa, entendeu? Então a CM, entendeu, dessa família aí, nunca fez nada por Juazeiro, então pronto. O Alisson Santos retorna e diz, Geraldo, eu tinha até uma simpatia por ACM Neto como político, mas depois dessa, menos um voto. Cícero Elísio de Sá, ele diz, Geraldo, o cara vai morar em Petrolina e quer falar o quê? Foi o Barbosinha, né, que é juazeirense, foi morar em Petrolina. O James Silva, ele diz, Geraldo, cada um fala por si. Eu, James Silva, concordo com as palavras de ACM Neto. Grande abraço, amigo. Valeu, grande abraço. O Antônio Batista, o popular Xindola, também mandou um áudio aqui ao programa. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, ouvinte desse programa. Geraldo, aqui é Antônio Xindola. Geraldo, eu acredito que a intenção de ACM Neto não foi diminuir Juazeiro, e sim fazer um comparativo em relação às administrações que passaram, né? Que inclusive, como vocês veem, é o seguinte, os 3 últimos prefeitos que passaram o Juazeiro, todos respondem processo.
E nós temos conhecimento de que a cidade sempre teve alguém buscando recurso para Juazeiro, ou deputado de fora, né? Tem Juazeiro, eleitor de Juazeiro, ele vota mais nos deputados de fora do que da própria cidade. Por quê? Porque eu acredito que o eleitorado de Juazeiro, uma boa parte, não trabalha e não vota pensando na cidade, e sim no seu próprio umbigo. E uma parte da classe política também de Juazeiro. Então a intenção de ACM Neto não foi diminuir Juazeiro, foi fazer apenas um comentário, porque nós acreditamos que Juazeiro é uma cidade que poderia estar muito à frente de Petrolina por conta das suas administrações que tiveram vários apoios, né? E Petrolina tem, o eleitorado vota maciçamente no político da terra. Enquanto Juazeiro, quando um político de Juazeiro traz um benefício, o outro tenta atrapalhar para não chegar na cidade. Em Petrolina não, quando um traz um benefício, o outro traz outro para mostrar que também está trabalhando. Juazeiro é diferente. E o eleitorado de Juazeiro sabe que uma parte só trabalha com a barriga, né? Como vocês veem aí, algum resultado de algumas eleições, pessoas que vêm de fora, se projetam em Juazeiro, se elegem, não faz nada e depois vai responder os processos que não dá em nada. Ok, Geraldo? Um abraço, uma boa tarde. Obrigado, Antônio Batista. Vamos agora à última participação, que é da Helena, lá do Alto da Aliança. Boa tarde, Geraldo. Concordo plenamente com o deputado ACM Neto, porque Juazeiro já vem órfão há muitos anos. Nós só temos 2 deputados estaduais, que é muito pouco para ajudar na cidade. Então ele disse uma coisa verídica. Diz também a política de Juazeiro é de palanque. Passa a eleição, não desce do palco, ficam se mastigando contra um, contra o outro. Aí como é que se constrói uma política homogênea desse jeito? Quer ver lá o menino, o bezerraqueiro, está lá no partido de Bolsonaro, onde ele já estava no outro partido. Aí é saber catar milho, correr aqui, correr lá. Aí fica num grupo só, sem futuro, esperando o que não sei. E palma para ACM Neto. Obrigado, Helena. Valdemar, para a gente concluir que o nosso próximo convidado já está aqui nos nossos estúdios. Obrigado mais uma vez por essa participação, né? Por suscitar toda essa discussão, esse debate. Alguém, eu não me recordo quem, mas alguém fez um comentário assim que eu achei muito procedente, né? A ACM Neto, né, se quisesse, de certa forma, colocar, pensando verdadeiramente no bem de Juazeiro, ele ao invés de fazer esse comentário colocando a família Coelho, deveria colocar ele como prefeito. E na concepção, inclusive na divulgação, era considerado como um dos melhores prefeitos do Brasil, não é? O outro aspecto é que, quando você atira pedras, você tem que ver o seu passado. Porque assim, se Juazeiro está nessa situação, obviamente que o Democratas que ele dirige hoje tem uma grande parcela de contribuição para esse estágio. Afinal de contas, Misael era do Democrata, já dirigiu o Juazeiro 2 vezes. Professor Rivas também era do grupo. Jorge Cury, também do grupo. E aí Valdemar lembrou muito bem da Codevasf, que sempre esteve sob julgo e domínio da família Cury. E toda a vida foi, inclusive, atrelada a ACM Neto. Não é? Quantos governadores administraram a Bahia de costas para Juazeiro? Grande parte deles ligados ao grupo, ao Democratas, ao grupo de ACM Neto. Não é? Ou vocês não lembram do avô, Antônio Carlos Magalhães, César Borges, Antônio Baçaí, né? E por aí vai. Todos eles administraram a Bahia. E a gente sempre dizia qual foi o maior prefeito de Juazeiro, que tinha sido exatamente o ex-governador João Duval Carneiro, que foi, enquanto gestor, um dos que mais olhou para Juazeiro ou para o norte do estado. Não é? Ou seja, você jogar pedra é muito fácil.
Mas não se pode esquecer o passado não, porque há vidraça, né? Nessa declaração. Meu querido Valdemar Borges, obrigado mais uma vez. Ô, Geraldo, só para encerrar, para você ver que o que eu ouvi de opiniões, se levar em consideração uma opinião política, embora não agravando ninguém, mas você colocou muito bem. Nós vimos aí pessoas que na época de ACM, desde o avô, também faziam parte do DEM. E o da esquerda também, que foi na época de Jacques Wagner, e que também tivemos aí alguns de esquerda, com deputados federais e estaduais também, inúmeros. Então, quer dizer, o que eu vejo é que nós não sabemos cobrar, logicamente, desses representantes nossos, diante de uma situação que Petrolina cobra. A gente vê o nível hoje na Câmara de Vereadores de Petrolina para nossa. Se você assistir uma sessão de Juazeiro e for assistir a de Petrolina, você vê a qualidade da discussão é outra. Então, quer dizer, eu não estou colocando uma crítica, eu estou aproveitando e alertando a população para entender melhor o processo e poder cobrar mais. É isso que eu vejo sempre. Esse cidadão, quando colocou aí... Mas é exatamente isso, Valdemar, é exatamente isso. Porque assim, eu vejo muita gente apontando, responsabilizando, culpando os políticos, mas as pessoas não procuram observar que quem coloca os políticos no poder é a gente. Ou seja, se os políticos dessa cidade têm culpa, mas o povo também. Você viu que o Maico disse agora há pouco, quando a ACM Neto fala o povo é muita gente. O povo é a população, são, pelo último censo, 240 mil juazeirenses, não é isso? Com a perspectiva de ampliar. Isso já foi um erro de censo, né? Eu acredito que nossa população... Também, e outra coisa, nós temos essa população, um equívoco do censo, por culpa dos nossos políticos. Dos nossos administradores, daqueles que estavam, na verdade, gerindo e não entendiam o processo. Mas é isso. O que está nos faltando é o conhecimento, Geraldo. A gente bate nessa tecla. O cidadão colocou um ponto importante aí, que é bom salientar, sobre a questão do plano diretor. Irmão, quando nós discutimos que o Juazeiro tem para onde crescer, se você for ver, Juazeiro tem mais para onde crescer do que Petrolina. Petrolina hoje se esbarra-se no projeto Senador Nilo Coelho. Se você sair de alguns bairros de Petrolina, você já está dentro do projeto de irrigação. Já tem alguns projetos, alguns lotes sendo loteados. Né? Então, quer dizer, para você imaginar aí que Juazeiro tem maior, se você for para o lado de Curaçá, você tem uma condição do lado de Salvador, você tem para Sobradinho. Então, Juazeiro tem realmente uma condição melhor de crescer do que Petrolina. Agora, nunca pensamos em expansão, nunca discutimos a questão regularização fundiária. Esbarramos em discussões pequenas e faltamos a questão saneamento. Hoje, se nós temos o maior endividamento de Juazeiro, é saneamento básico, porque nós devemos tanto e não temos nada. Todo esse processo teria que ser cobrado pelos vereadores que ali estão, entendendo o processo. Renegociaram uma dívida agora, recente, sem entender quem foi que realmente é culpado e por que o volume de recursos, aonde esse recurso foi aplicado, para nós entendermos. Porque esse recurso é nosso. Todos esses que aí estão, que opinaram, que eu agradeço agora a ACM Neto, esse agravante, porque acalorou, porque é importante, às vezes, no tipo de trato desse, porque dispersa aos juazeirenses a sua significância. Juazeiro tem uma grandeza maior. E essa grandeza foi provocada por esse cidadão, que eu vou lhe ser sincero, tenho ele no mesmo conteúdo de tamanho, pela altura, pela postura e pela indelicadeza de querer agradar aquele famoso puxa-saco. Eu quero agradar aqueles que ali estão e vou puxar o saco para realmente ser aplaudido. E foi vergonhoso, porque ele prejudicou uma cidade por ser mais velha, mais calorosa e aquela que está diante do estado dele, não é o estado de Pernambuco. Tranquilo. Só para a gente fechar aqui, o João Leopoldo acaba de enviar a mensagem. Geraldo, a grande alavanca de desenvolvimento de Petrolina foi o projeto Cidade de Porte Médio, que Juazeiro também foi contemplado com recursos maiores que o de Petrolina. Quem era o prefeito e o secretário de Planejamento? Basta um pouco de pesquisa, Geraldo. A história está aí. A CM não podia levar a Petrolina humilhando os juazeirenses. Boa tarde, João Leopoldo. Lembrou muito bem. Essa é uma outra história também que os juazeirenses, inclusive, fazem questão de esquecer, não é? Com certeza. Obrigado, Valdemar. Obrigado, irmão. E parabéns, juazeirenses, pela participação, pela discussão. É sempre viva a democracia, a liberdade de expressão.
Geraldo, você realmente dá um banho de democracia. Parabéns pelo seu programa. Uma boa tarde, um abraço. Um abraço. Tranquilo. Obrigado, amigo. Um grande abraço. Eu vou ao intervalo comercial, inclusive o Gilson estava me chamando a atenção que desde o bloco da